Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom ver vocês aqui de novo. Bom, a nossa aula de hoje será sobre a oração subordinada substantiva reduzida. Uma matéria super fácil. Oração subordinada substantiva reduzida. A nossa aula de hoje, nós vamos começar primeiro revendo alguns conceitos sobre a oração subordinada substantiva. É um assunto que vocês já dominam, já conhecem bem, mas nós vamos voltar aqui um pouquinho para nós revermos alguns conceitos, revermos e tirarmos algumas possíveis dúvidas que vocês tenham a respeito desse assunto. Para iniciar, comecemos com essa oração. Espero que estejam todos bem, que na verdade realmente é o que eu espero. Bom, espero. Quando nós identificamos esse elo coesivo, esse que aqui, que é uma conjunção integrante nesse caso, nós vamos ver que temos uma oração a seguir. Espero que estejam todos bem. O primeiro passo é identificarmos que esse período é um período composto. É um período composto porque apresentam duas orações. Eu tenho espero e tenho estejam. E como eu vou identificar se ele é um período composto por subordinação? Bom, nós já conhecemos que as orações são subordinadas quando há uma relação de dependência entre elas. Então, quando eu falo espero, eu necessito de um complemento para que eu consiga compreender a informação, né, que eu quero transmitir. Espero o quê? Porque quem espera, espera algo, espera alguma coisa. E o que eu espero é que estejamos todos bem. Quando nós necessitamos de um complemento, vocês sabem que esse verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto. Esse objeto, ele completa o sentido do verbo esperar. Então, como nós temos aqui uma oração nessa sequência, nesse bloco, nós não podemos chamar esse bloco aqui de um objeto direto, porque forma uma oração. Então, ele será chamado de oração subordinada com valor de objeto direto, que é chamada de objetiva direta. Lembraram desse conceito? Vamos ver adiante. Eu coloquei aqui para vocês relembrarem que uma outra forma de identificar se esse período composto por subordinação ele é substantiva, se é uma oração substantiva, é quando nós fazemos aquela substituiçãozinha, aquela super dica pelo pronome isso. Bom, eu pego esse bloco maior, substituo pelo pronome isso. Eu tenho aqui embaixo um período simples, espero isso. Quando eu consigo observar nessa forma, fica mais fácil para que eu venha classificar e observar qual é a análise sintática, né? Sintaticamente, o que esse isso representa nessa oração. Quem espera, espera algo, esperou o quê? Isso, portanto, objeto direto. Sabendo que é um objeto direto, como eu falei para vocês, nós também vamos classificar assim todo esse bloco maior que esse isso substituiu. Lembraram como é muito fácil? Bom, vamos continuar. Numa próxima oração, nós temos é fundamental que estudemos em casa, principalmente nessa época, né, gente? Bom, é fundamental alguma coisa. Eu não consigo ter uma informação completa sem essa continuidade aqui, que estudemos em casa. Bom, na oração é fundamental que estudemos em casa, nós temos aqui uma oração principal seguida de uma oração subordinada. Bom, eu sei que é subordinada porque há uma relação de dependência. É fundamental que estudemos em casa. É a informação que completa o sentido da oração principal. Também consigo compreender que ao substituirmos todo esse bloco pelo pronome isso,
eu consigo saber que ela realmente é uma oração subordinada substantiva. Sim, sabendo disso, eu preciso agora descobrir qual o valor sintático que ela exerce em relação à oração principal. Vejamos, eu pus aqui embaixo um período simples para que vocês consigam compreender melhor. É fundamental? Isso. O que é fundamental? Isso. Portanto, isso exerce uma função de sujeito em relação à oração principal. Se vocês quiserem fazer essa substituição, colocar em ordem direta, eu posso usar isso é fundamental. Fica mais fácil para que vocês identifiquem aqui a presença desse isso com valor sintático de sujeito. E quando eu consigo identificar que o valor sintático desse isso é um valor de sujeito, então toda a oração que eu substituir, no caso aqui, olha, que estudemos em casa, ele terá valor sintático de sujeito. Portanto, nas classificações das orações subordinadas, ele se chamará subjetiva. É a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Muito fácil, né? Até agora, analisamos períodos com orações subordinadas, que são introduzidos por conjunção integrante. As orações que nós vimos até agora, todas elas iniciaram a sua subordinação com uma conjunção integrante, que nós vimos todos os exemplos com que, mas pode ser que ou pode ser o se. Bom, e também elas estão sempre conjugadas, né? Os seus verbos estão conjugados tanto no modo indicativo, como no modo subjuntivo, como no imperativo. Nós só vimos as orações subordinadas substantivas, portanto, a maioria delas, elas vieram conjugadas com os verbos no subjuntivo. Essas orações que nós vimos agora há pouco são chamadas de orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Bom, só que a partir de agora nós vamos conhecer que existe também as orações subordinadas substantivas reduzidas. Elas são mais compactas, são menores. Como assim? Vou explicar para vocês que é um conteúdo muito fácil de ser entendido. Às vezes, porém, as orações subordinadas substantivas, elas não iniciam por conjunção subordinativa, como o que e o se que nós vimos agora há pouco. E elas também têm o seu verbo na forma nominal infinitivo. Bom, vamos relembrar, antes de nós começarmos a ver as orações reduzidas, relembrarmos um pouco sobre a forma nominal infinitivo. Temos aqui o infinitivo impessoal, que é aquele que não varia, tá? Ele não muda, sempre vai terminar com R quando estiver em sua forma impessoal. E temos o infinitivo pessoal, que vai ser variável. Bom, temos aqui para eu cantar, para tu cantares, para ele cantar, para nós cantarmos, para vós cantardes e para eles cantarem. Esse conteúdo sobre infinitivo impessoal e pessoal será um outro vídeo que nós vamos fazer numa outra situação, e aí vocês vão poder acessar e tirar as dúvidas que vocês tiverem durante esse período. Vejamos. Vamos lá, então, começar a entender um pouco mais sobre as orações reduzidas. É fundamental que estudemos em casa. Primeiro passo é um período composto por subordinação, porque uma oração depende da outra, há uma relação de dependência. Bom, feito isso, eu agora também sei que tem uma conjunção integrante iniciando a minha oração subordinada substantiva. Já fiz a substituição por isso, já identifiquei que ela é substantiva, já observei que ela tem valor de sujeito em relação à oração principal, portanto, ela é subjetiva. Agora, eu vou reduzir essa oração desenvolvida. E como eu faço a redução? Primeiro passo, eu vou eliminar essa conjunção integrante. Olha, reparem que ela não tem conjunção integrante. Eu também vou mudar esse verbo conjugado no subjuntivo em um verbo no infinitivo. Então, vamos ler. É fundamental que estudemos em casa.
é fundamental estudar em casa. O valor semântico entre elas se mantém. É o mesmo, a relação é a mesma. A classificação, ambas são subordinadas substantivas, subjetivas. Porém, a de cima, com presença de conjunção, será chamada de desenvolvida. E a oração de baixo, com o verbo no infinitivo e sem a conjunção, será classificada como reduzida. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva, como a de cima, mas agora reduzida de infinitivo. Muito tranquilo, muito fácil. Vejamos agora uma outra oração para exemplificarmos melhor. O guia afirmou. Bom, o guia afirmou isso. Já percebemos que é uma oração subordinada substantiva. Agora, qual é o valor que essa oração, esse bloco maior, essa oração subordinada exerce em relação à oração principal? Ela exerce o valor sintático de objeto direto, portanto, objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque quem afirma, afirma algo. Afirmou o quê? Afirmou isso, que conhecia bem a região. Bom, feito isso, já identificada essa oração subordinada, agora eu quero reduzi-la. Eu quero transformá-la em uma oração reduzida. O que eu tenho que fazer, professora? Muito simples. Primeiro, eu vou eliminar a conjunção integrante. Olha, não tenho mais a conjunção integrante. Eu vou transformar esse verbo conjugado em um verbo no infinitivo. O guia afirmou conhecer bem a região. Então, ela ficou menor, ela foi reduzida literalmente, de tamanho, e ela ficou sem a conjunção e transformando aqui, mudando, o verbo conjugado em um verbo no infinitivo. Muito tranquilo, mas o valor, a classificação foi a mesma. Ela continua sendo uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, como foi a desenvolvida, porém agora reduzida de infinitivo. Muito fácil, não é mesmo? Vejamos o próximo exemplo. Aqui eu coloquei para vocês várias orações com funções sintáticas diferentes, para que vocês tenham um exemplo. Depois vocês vão pausar o vídeo, vão ver com mais calma. Só que, antes disso, eu coloquei que convém que nós leiamos alguns tópicos importantes. Para que eu tenha uma oração subordinada substantiva reduzida, primeiro tópico, não se inicia por conjunção. Segundo, apresenta verbo no infinitivo pessoal ou impessoal. E terceiro, ela é classificada assim como a oração subordinada desenvolvida. Então, vejamos o exemplo. É bom ficarmos atentos. Eu já identifiquei que é uma oração subordinada substantiva. É bom isso. Bom, feito isso, agora eu me sinto mais confortável em desenvolver essa oração, para que eu consiga realmente compreender que eu estou lidando com uma oração subordinada substantiva. Podemos fazer isso? Claro que podemos. Então, será: é bom que fiquemos atentos. Eu adicionei aí a conjunção integrante, eu transformei o meu verbo, eu conjuguei o meu verbo agora, no modo subjuntivo, portanto, eu desenvolvi a minha oração. Viu como é fácil? Vamos fazer a próxima. Penso estar preparado. Olha, já tem uma oração reduzida aqui. Então, quem pensa, pensa algo, pensa alguma coisa. Ela está completando o sentido de um verbo transitivo direto, porque não exigiu preposição. Portanto, o valor dessa oração subordinada é de objeto direto. Portanto, será chamada de objetiva direta. Então, professora, eu posso agora desenvolver essa oração também? Claro que pode. Penso que esteja preparado.
Viu como é fácil fazer essa transformação de reduzida para desenvolvida? Bom, próxima oração. Isso depende de ele fazer tudo certo. Bom, nós vamos até a primeira oração e vamos parar aqui, assim como está no exemplo. Isso depende. E aí eu preciso de uma informação a mais. Agora vamos confirmar se ela é substantiva. Isso depende disso. Eu tenho a presença de um de aqui, uma preposição, porque a regência do verbo depende, ele exige preposição. Por quê? Quem depende? O que depende? Isso. Quem depende, depende de alguma coisa. Depende de quê? Dele fazer tudo certo. Portanto, essa oração reduzida aqui, olha, ela tem um valor de objeto indireto, porque completou o sentido de um verbo transitivo indireto. Muito tranquilo. Agora eu quero desenvolver para confirmar que é uma oração subordinada substantiva. Ok, façamos isso. Então vai ficar assim, ó. Isso depende de que ele faça tudo certo. Bom, se vocês se sentirem mais confortáveis desenvolvendo, vocês podem fazê-lo sem o menor problema. Vamos para o nosso próximo desafio. Agora é com vocês. Bom, vocês vão agora pausar o vídeo, vão pensar um pouquinho e nós vamos dar um tempo para que vocês tentem sozinhos desenvolver essa oração que já está reduzida. É recomendável beber muita água nesse calor. É recomendável, vamos ver quem acertou, que eu beba muita água nesse calor. Parabéns para você que acertou. Vamos para o próximo. A tendência é você brilhar ainda mais. Agora, nós observamos que a tendência é isso. Opa, professora, já identifiquei que ela é substantiva. Muito bem. Agora, eu também identifiquei que ela está reduzida porque não tem conjunção e porque o verbo está no infinitivo. Ótimo! Só que eu vou pedir para vocês desenvolverem essa oração. De maneira muito fácil, vocês farão isso. Vamos lá. A tendência é que você brilhe ainda mais. Então é isso, meus amores. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido bem esse assunto e qualquer dúvida nós vamos tirando a partir dos exercícios e da prática que nós vamos fazer daqui para frente, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!